Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu estou tendo uma visita aqui em Portimão que eu conheci, vou explicar no decorrer do vídeo, somente pela internet. E agora, depois de tanto tempo, conhecer pessoalmente o Kist. O Kist tem um canal também, mora lá em Póvoa de Varzim, mas ele vai contar por que Póvoa de Varzim, por que não aqui Portimão, e eu vou falar por que Portimão e por que não Póvoa de Varzim. Talvez, porque eu não tenho expertise de falar não por de lá. Mas ele tem muita coisa para falar porque ele pesquisou muito mais do que eu nos 3 anos estando lá no Brasil. Vem comigo, logo depois da vinheta. Não é, meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Uchoa, cabeludo em Portugal e moro aqui no sul de Portugal, na cidade de Portimão, na região do Algarve. E hoje eu quero bater um papo para ter uma visão, para que vocês possam ter um pouquinho mais de um leque mais aberto, porque a experiência que o Kist tem em relação às cidades de Portugal, ele já tinha rodado. Eu vivi em Viseu 2 anos e meio e agora já aí para 3 anos e meio aqui embaixo, em Portimão. Kist, vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. É impressionante o quanto eu acho que a gente tem afinidade. Com certeza. Em relação a questões básicas como o público do canal, a maneira com que a gente trata os assuntos, com transparência, com verdade, mostrando as nossas experiências e as nossas realidades. Principalmente isso. Principalmente isso. Nós estamos há pouco conversando que às vezes as pessoas acabam nos criticando, falando que talvez o que nós estamos mostrando não seja a realidade, mas assim, é a nossa realidade. E nós temos que frisar sempre. Exato. A nossa experiência, gente. A nossa experiência. E não tem como a gente falar da experiência dos outros. Não. A gente tem como falar da nossa experiência. O máximo que tem que fazer com a experiência dos outros é quando você conversa, troca uma ideia, que nem você está fazendo comigo, e tu entender como é que é o outro. Então, isso, cara, é muito bom estar aqui. Conhecer aqui o Portimão está sendo muito gostoso. Primeira também. vez no Algarve. Primeira vez que a gente está aqui no Algarve, apesar de nós já estarmos aqui em Portugal há 2 anos. Eu vim em 2018, depois eu trouxe minha família em 2020 e depois nós nos mudamos em 2022 aqui para Portugal. Mas assim, tem uma história de por que eu nunca tinha vindo no Algarve. Por quê? Eu vou perguntar logo. Pessoal, quando eu comecei a procurar um local para morar aqui em Portugal, eu vim para cá, eu fui para Lisboa, fui para Setúbal, subi para Aveiro, Vamos virar para Porto. cá, no sol. Vamos lá. Vai ficar com o olho fechado, mas eles veem coisas mais bonitas além da gente. É verdade. Então eu comecei a procurar eu já tinha pesquisado antes várias cidades de Portugal, inclusive tinha Eu ia pesquisado... até tocar nesse assunto no decorrer, que desculpa interromper, que você mesmo já do Brasil, eu via que você já fazia contatos, né, com nós como youtubers, para poder fazer aquela pesquisa mesmo de cada um dos youtubers para coletar opiniões para tomar a sua decisão final. Apesar de Portugal não ser um país tão grande, ele tem nuances e diferenças muito grandes entre o norte e o sul, entre o litoral, o interior. As pessoas não entendem isso, né? As pessoas não entendem, acham que Portugal é uma coisa única. Por ele estar do tamanho de Pernambuco, seria uma coisa tão uniforme, não é tão uniforme. Não é, é totalmente diferente. A maneira com que as pessoas vivem. Hoje, quando eu estou no Porto, eu vejo que as pessoas têm até um sotaque diferente do que o pessoal de Lisboa. Você já percebeu? daqui. Eu ainda não consegui perceber essa diferença de sotaque, Não, a não ser para açoriano. Tem diferenças, mas voltando à questão da pesquisa que eu fiz, o porquê que eu escolhi morar no Norte, eu fui para Lisboa, vi que Lisboa é um local muito bacana. Sim. Só que Lisboa é uma cidade cosmopolita. Sim, sim. Tipo São Paulo, tipo Londres, né, nas devidas proporções, em que você tem tudo, mas também tem um custo muito alto também de se viver numa cidade como Lisboa. Eu sinto até, eu estive agora em Lisboa no dia 26 de agosto, que todos os anos eu vou na embaixada fazer a minha prova de vida. Eu, por ser militar, eu vou tem que ser no adido militar e tem que ser na embaixada, não serve consulado. E eu fui, aí até falei uma história, poxa, às vezes me dá saudade dessa cidade grande, por ser carioca, então, mas ela passa logo. Não, passa logo, né? Assim, a gente vai, fica um tempinho, mas depois a gente lembra que aquela calma que a gente já está convivendo já é bem melhor que isso. Então eu fui para Lisboa, eu pesquisei muito sobre Aveiro. Eu achei Aveiro uma cidade incrível, e é uma cidade incrível Era mesmo. uma das minhas opções, ou era Aveiro ou era Viseu. Quando eu cheguei na minha peneira, foi passando, ficaram essas 2 cidades. E foi Papai do Céu que deu uma ajuda de ser Viseu. Fui para Viseu. Viseu é uma cidade incrível. Viseu me lembra muito a região da Serra do Rio Grande do Sul.
a região de Caxias, Gramado, Certo. um pouco mais serra, um pouquinho diferente, por ser um local um pouquinho mais frio no interior, parece um pouquinho mais com a serra. E aí eu caí no Porto. Na hora que eu entrei no Porto, olhei para tudo Foi aquilo paixão? lá. Foi paixão porque quando eu estava em Aveiro ainda, eu fiquei num hotel que tinha um local onde as pessoas conviviam, as pessoas estavam no hotel, e eu conversei com uma jornalista que era do leste europeu. E eu conversando, praticando inglês, que sempre é muito bom, eu falando sobre Aveiro, sobre os locais, e que eu estava procurando um local. Daí ela chegou e disse assim, vai para o Porto, depois tu vai saber se realmente ele é diferenciado. Porque ela chegou e disse assim, I fall in love with Porto. Ela caiu, ela se apaixonou pelo Porto. Cara, e quando eu cheguei lá, também me apaixonei pelo Porto. Achei assim... Vamos andar para cá. Vem cá, Kish, mas foi a paixão pelo Porto ou já especificamente por Póvoa de Varzim? Não, foi mais pela região do Porto. Tá. Porque a região do Porto, por exemplo, ele tem uma aura muito europeia, mais do que o Sul e que Lisboa, assim, ele tem a maneira com que a cidade, as coisas são mais antigas, mais conservadas e organizadas. Eu acho o Porto lindíssimo, a questão cultural, eu já te falei, a minha paixão por história, aquilo tudo me encanta, né? Não, é muito E a encantador. modernidade, que também tem uma segunda maior cidade do país, né? Exatamente, e não é uma cidade tão grande quanto Lisboa, porque o Porto, na verdade, Henrique, ele não tem 300 mil habitantes. Não tem. A Gaia, cidade mesmo, a então, sim não tem, porque distrito, talvez. assim, ela fica muito limitada pelas outras cidades ao redor. Certo. Aí vem Gaia, Matosinhos. A região do Porto chega a ter 1,5 milhão, quase 2 milhões de habitantes. Certo. Mas a cidade do Porto não é tão grande, então o contexto todo ele é muito, muito bacana. E aí entra a questão da infraestrutura, universidades e tudo mais. Só que eu ainda tinha um grande problema para resolver, que era a Denise, a minha esposa. Ela tem muito problema com frio, Certo. porque ela tem lúpus, né? Então ela tem muito problema nas extremidades. E também a questão da altimetria. Tá. O Porto é um local que lindo, maravilhoso, mas, cara, tem um sobe e desce incrível. Ok. Quem não tem, não é tão amigável à falta de mobilidade. Exatamente. Como a Denise ela tem prótese nas duas pernas, ficaria um pouquinho mais difícil. Certo. Aí eu descobri, fui olhar ao redor, fui para Braga, Matosinhos, fui para Póvoa de Varzim, Então, Vila do a Conde. gente escolheu o Porto, pronto, de toda aquela pesquisa. Porque eu vou falar para vocês, ele foi pesquisando, talvez mais do que eu, que fiquei 3 anos pesquisando mais à distância, e cheguei já, quando foi para bater o martelo, era Aveiro ou Viseu, e ele já vinha pesquisando, falando, e fez essa trip em 2018 também, que ajudou bastante Ajudou muito. Daí eu cheguei lá definido mais ou menos isso para Denise. Para mim, para o meu gosto pessoal e para o meu planejamento, o Porto seria o ideal. A região do Porto como um todo. Certo. Só que faltava uma coisa ainda. Eu tinha ido lá no verão e eu precisava testar a Denise e a Júlia no frio. Né? Porque mesmo vocês sendo gaúchos... Porque na verdade eu não queria piorar as coisas para a Denise. Eu queria que ela tivesse uma melhoria de qualidade de vida, não piorar a qualidade de vida. Eu vou falar uma coisa, nós cariocas achamos que todo gaúcho é resistente ao frio. Isso não é verdade. Não é verdade, não. Porque o gaúcho ele acaba se adaptando, mais acostumado ao frio. Com as pessoas como a Denise, que tem algum tipo de problema, que nem o lúpus que atinge ela sofre mais com o frio do que com as outras pessoas. Então tem muita gente que vai lá para aquela região e em pouco tempo se adapta. Eu digo que tem que passar pelo menos um inverno, né? Então eu cheguei lá e eu disse, não, Denise, só vamos lá conhecer antes no inverno. Então nós marcamos uma viagem em 2020, onde veio eu, a Denise e a Júlia, e mais um casal de amigos com os filhos, para saber como é que era o inverno. Não foi definitivo ainda era mais um teste. Não, mais um teste para saber como é que a Denise ia se adaptar ao frio do norte de Portugal. E nós passamos 4 dias em Póvoa de Varzim, passamos mais 4 dias no Porto, né, com nossos amigos, para ela sentir como é que era a questão do frio. Certo. Ela não se sentiu pior do que no Rio do Sul. Isso era que mês? É mês de janeiro. Janeiro, então tá no pico do inverno. É no pico do inverno, né? Uhum. O grande detalhe que eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando se fala de frio são 2 questões importantes. Quer dizer, na verdade são mais, mas vamos colocar os top problemas de frio. Primeiro é o imóvel estar adequado ao frio. Certo. Porque, cara, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que tu for, digamos assim, no Rio Grande do Sul no inverno, se tu não tiver um isolamento térmico razoável para o frio não entrar, tu vai passar frio. Certo. Né? Não tem como tu evitar isso.
posição solar é outra coisa fundamental. Se tu ficar virado para o lado norte no inverno, o sol vem para o lado sul, tu quase nunca pega sol, acaba tendo problema de umidade e tudo mais, então acaba tendo esses problemas. Então, eu aluguei alguns locais para o Airbnb para que a gente... Justamente ter essa visão que muitos não têm. Muitos Exato. não têm. E eu não fiquei só num, Henrique, eu fiquei em... Acho que foram 4 locais diferentes no norte que eu fiquei. Que maravilha. Para poder testar. Digo, olha, aqui como é que é? Aqui como é que... Cada imóvel fazia uma análise do que ele tinha de bom, o que ele tinha de ruim. Esse é o mundo ideal que você fez, que nem todos, a grande maioria não tem essa oportunidade. Não, eu acho que não ter a oportunidade é um pouco forte, mas talvez se planejar para conseguir Pronto. fazer um pouco Fazer disso, sabe? essa oportunidade acontecer. Porque esse custo que você vai ter de fazer essa viagem exploratória pode lhe render muita coisa boa no futuro, que tu verdade, pode gastar é verdade. bem menos. Porque eu já vi gente, Henrique, chegando no norte, indo morar em casas que eram umas cavernas, porque não tinha vidro duplo, não tinha luz solar. Cara, aquilo vira uma vida muito deprimente. Isso impacta até aqui, Christian. O meu apartamento não tem vidro duplo e é todo de cerâmica. Eu sinto frio, estando aqui no Algarve. Apesar de ser 16, 17 graus durante o dia, mais 9, 5, algumas oportunidades na madrugada, é só se tiver tudo aquecido, não tem jeito. Não. Já em Viseu, que eu morava num apartamento altamente preparado, eu não ligava aquecedor. Não precisa, né? Não precisa. Pra você ter uma ideia, o apartamento que eu fui morar primeiro, ele tinha vidro duplo, tudo, era muito bom. Mas eu fui comprar um imóvel que os critérios principais tinha que estar virado para o sol, para a Denise, Certo. tá? Ele tinha que ter, no máximo, um nível de escada ou elevador, Certo. por causa das pernas dela, então tinha que dar do sol. E vidro duplo não precisava porque eu poderia colocar. E eu comprei um que não tinha vidro duplo e eu coloquei. Henrique, no inverno, no primeiro inverno que nós passamos lá, Sem os vidros sem ainda. os vidros ainda, a temperatura chegava dentro de casa 14,5, que é Certo. frio. Dentro de casa é frio. Aí a Denise foi viajar naquele final de ano para o Brasil, aproveitei e botei o vidro duplo em tudo. Qual foi a mudança? Hoje, no inverno, nunca baixa de 17. Olha só, Sem aquecimento. sem aquecimento. Não, Sem aquecimento. Porque o sol bate à tarde, entra o sol, tem todos os vidros de todos os cômodos entra sol, aquece o ambiente, ele fica quentinho e ok. Eu gosto muito Alguns do poucos dias que a gente precisa usar aquecedor. Eu não conheço muito bem Póvoa do Varzim, eu tive ali uma vez só, eu confesso que foi nos primeiros 20 dias que eu estava em Portugal, onde eu fui na IKEA para comprar algumas coisas, que Viseu não tinha IKEA, e aí eu consegui passar por ali. Mas não tem expertise, e você me passando essa experiência, e os nossos canais é justamente para passar as nossas experiências e poder ajudar a muitos que estão do outro lado a juntar com a pesquisa que ele deve fazer para tomar a decisão dele, né? Exato. A gente não está querendo que ninguém tome a decisão nossa. Kishi, tem um ponto, aí você falou que não tinha vindo ao Algarve, eu achei interessante. Se você tivesse vindo ao Algarve antes, será que poderia ter mexido um pouquinho? Ah, com toda certeza, né? Qual foi a ideia, né? Eu olhei muito sobre o Algarve, vi que o local é muito bom, o local chove muito pouco, né? Sim. A índice de pluviométrica aqui é de 400 ao ano, que é 1/3 do que nós tínhamos em Porto Alegre. É 1/3 do que tinha em Porto Alegre. 1/3 da chuva de Porto Alegre. Certo. Então, provavelmente, com certeza, seria um local ideal para Denise morar. Seria o local ideal. Tá. Só que eu tinha que conciliar as minhas questões também, né, de estar um local onde eu me sentia bem, porque, cara, eu tenho problema com calor. Passou dos 30 graus, eu começo a sofrer. Tá, então Passou dos você 30. ia sofrer várias etapas do ano aqui. Não. Não, mas no inverno não, na primavera e no outono não passa de 30, não passa de 30. Tá, mas o que acontece? Uma dica para vocês. Tomada de decisão é um processo que ele parece ser simples, mas não é. Porque quanto mais opções tu der, mais difícil você tomar a decisão. Sim, isso é fato. Você não pode dar muita opção para uma mulher dentro de uma loja. Não pode, não pode. Essa é uma estratégia utilizada hoje em dia também, principalmente com as revendas de carro, as construtoras Sim. de carro. Antigamente, tu podia escolher muitas cores, as pessoas se perdiam nisso. Certo. Hoje tu tem 4 cores básicas, se tu quiser outra cor tem que pagar um dinheirão. Já é um Então tu vai lá, acessório. ou tu escolhe cinza, preto, vermelho ou branco. Certo.
aí fica mais fácil de escolher. Uhum. Então, se eu pegasse e colocasse na jogada o Portimão, Algarve, Albufeira, que fosse, ia ficar mais difícil ainda de escolher. Certo, certo. Porque as pessoas acham que vir para Portugal é só escolher vir para Portugal. Não, Porque não. a escolha começou bem antes, Henrique, porque quando nós viemos para a Europa, eu e a Denise lá em 2014, eu meio que tomei a decisão, cara, que eu queria viver na Europa. Certo. Porque eu me senti muito bem, muito melhor aqui do que no Brasil. Me senti muito melhor aqui do que no Brasil. Quer colocar Não, quer colocar principalmente o quê? Que faz Cara, se sentir melhor na Europa do que no Brasil. Cara, E olha isso- que você veio de uma cidade que, teoricamente, e era isso era fato lá atrás, era muito mais segura do que numa cidade como o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma coisa louca. E muitas outras cidades. Porto Alegre, todo mundo tinha exemplo de uma cidade tranquila, e depois, infelizmente, as coisas foram se degradando e até Porto Alegre entrou no ritmo da bandidagem. Exato. Qual é a questão de eu escolher a Europa para morar? Eu saí de uma cidade que tinha uma descendência alemã muito grande, ainda tem, que era bastante mais organizada do que a maioria das cidades no Brasil. Assim como Certo. Santa Catarina tem muitas cidades organizadas Questões culturais, também. né? Ajuda Questões bastante. culturais. Não é para se achar melhor ou pior. Não, isso é que, fato. cara, tu vai numa cidade fato. alemã, italiana, já é diferente a organização, as questões de utilização das regras e tudo mais. Eu fui para Porto Alegre e me senti meio que um baque, sabe? Já sentiu uma diferença. Senti uma diferença. Agora, quando tu vai para outro local maior, tipo assim, vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fica mais complexo ainda. Só que, cara, eu não queria ter que sair de Porto Alegre para morar numa cidade pequena, ou voltar para Santa Cruz. Não era essa a ideia. A ideia era conhecer mais o mundo, né? Aí eu peguei e fiz essa tatuagem aqui, ó. Caramba, que legal. Eu fiz a tatuagem aqui porque toda vez que eu vou escovar meus dentes, eu vejo no espelho essa tatuagem e lembro que eu tenho muitos E quantos lugares. anos tem? Essa tatuagem? É. Cara, eu acho que eu fiz ela em 2019, eu acho. Tá. Então, porque, cara, eu quase nunca vejo essa tatuagem. Eu não vejo ela, só vejo ela no espelho quando eu escovo os dentes, senão eu não consigo enxergar ela. Então, tem muitos lugares para conhecer. E esse é outra questão importante que, cara, a partir de Portugal é muito mais A fácil. Europa é muito mais fácil. Eu acho que a Europa te dá mais possibilidades. Não adianta você ir para os Estados Unidos, você vai ficar dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mundo para se conhecer, Sim. mas é um único país. E aqui você tem a possibilidade do multiculturalismo muito fácil, com as passagens baratas via Ryanair e EasyJet, você tem uma oportunidade imensa. Porque quando nós viemos para cá, eu decidi, não, vamos morar na Europa. A Alemanha ia ser muito difícil para Denise por dois motivos. A língua e o frio. Você fala alemão? Eu primeiro aprendi a falar alemão antes de falar Fala português? Antes de falar português. Tá. Óbvio que eu não fui alfabetizado em alemão. Tá. Mas eu estou fazendo curso, cara, eu consigo me comunicar bem com as pessoas em alemão, desde que seja assuntos de nível mais familiar, do cotidiano. Quando são questões mais complexas, eu não tenho vocabulário. Mas eu estou aprendendo, entendeu? Você tem nacionalidade alemã? Não. Na cidade alemã é muito difícil de conseguir porque existe uma série de regras. Certo. É muito, mas muito mais difícil do que a italiana e do que a portuguesa. Mas assim, a Alemanha não dava. A Inglaterra, eu me apaixonei por Londres Não também. é mesmo, eu ainda não Nossa. fui, não tive oportunidade, mas Londres eu me senti... o clima, do jeito que me falam, é lógico, não me agrada. Londres é uma cidade muito organizada, parece uma coisa de brinquedo, troço, assim, de tão bom de estar lá. Certo. O clima não é bom? Não é, mas tipo, com a minha pele, tipo assim, o dia que está nublado não é um dia ruim para mim, Tá, entendeu? tá, É entendi. um dia bom. Então Londres também não dava, daí eu comecei a olhar quais seriam as opções. E a opção veio a calhar ser Portugal. Só que assim, juntou coisas muito importantes porque Portugal, por causa do custo de vida aqui em Portugal e pelos rendimentos que eu já tinha no Brasil, se adequava muito melhor a mim do que se eu sair do Brasil para morar na Alemanha ou na Inglaterra, recebendo dinheiro do Brasil não ia dar certo. Certo. E eu ia ter que pegar e ir para lá. Que eu vou contar para vocês já qual foi o visto que o Kist veio para cá e vocês vão se surpreender porque foi o único caso e talvez tenha sido o primeiro que deram tanta ênfase dessa forma que ele veio, que pode ser uma solução para você também. Aí esses países ficavam muito difíceis, eu teria que parar com a minha carreira no Brasil e iniciar uma carreira nova num Certo, outro país. certo. Daí, lógico, seria bem mais difícil, né? Mas eu já estava, naquela época, com 42 anos. Não é ruim trocar de carreira, não é problema, Sim. mas assim, sempre é um desafio maior. Aí quando nós começamos a olhar em Portugal, aí começou a pensar que, cara, com o rendimento que eu tenho no Brasil, eu consigo viver em Portugal. Mas ainda precisava fazer com que isso se transformasse num teletrabalho. Tá. Eu sou gestor, minha profissão eu sou administrador,
minha especialização é em gestão de projetos e também meu mestrado em educação. Tá. Então eu vim com o teletrabalho depois de uma evolução muito grande na empresa que eu trabalhava, que a pandemia deu aquela ajudada. Não foi por causa da pandemia. Não foi. Já estava startado esse processo. Já estava, porque nós já tínhamos uma comissão de criação de teletrabalho dentro da empresa desde 2018, Tá. que eu era o presidente da comissão. Então, Certo. fomos trabalhando para conseguir fazer com que o ambiente fosse favorável, não para todo mundo fazer teletrabalho, mas para as pessoas que tivessem condições de se adequar a um ambiente que tu precisa ter responsividade, tem que ter resposta, tem que ter entrega, conseguir fazer com que tu faça isso à distância, desde que tu consiga entregar aquilo que você precisa, tá ok. Certo. Então, a pandemia foi só aquele... O que faltava para dar um up. para ampliar ainda mais a A visão de possibilidade que do isso é teletrabalho. uma forma de trabalho eficiente da mesma forma, né? Com certeza. Aí o Algarve. O Algarve, então, o Algarve, eu tirei ele dessa pesquisa justamente para não criar demasiada quantidade de opções. Só conhecia também, por ouvir falar, etc. Ouvi e tal. falar, alguns vídeos, até na época que eu estava procurando não tinha tantos vídeos. Não. Tinha vídeos sobre a pessoa passeando, mas não tinha nenhum vídeo falando como é morar aqui, qual é o custo de morar aqui, quanto é que eu vou pagar de arrendamento, quanto é que eu preciso para comprar um imóvel. Isso praticamente não tinha naquela época. Não tinha Agora YouTubers. tem, agora temos aqui Temos. um grande youtuber aqui que pode trazer muita informação para... Cara, uma coisa interessante é isso, a assimetria de informação. Antigamente a assimetria era muito grande, tu não tinha informação. Eu Hoje não em tinha dia, informação de Algarve quando eu vim morar em Viseu, porque eu achava que o Algarve não cabia no meu bolso. Exato. Porque por falta de informações, eu justamente achava que o Algarve não dá para o meu bolso, não é para o meu bico. Apesar de ser o carioca, ter morado em Maceió, Recife, já era a região que me chamava mais atenção, era aqui em Cascais. Sim. Né? Mas eu digo, não dá para o meu bolso. Depois de 2 anos e meio eu vi, acho que cabe sim. Acho que está cabendo, né? Então, e deu. 3 anos e meio aqui, eu acho que Mas tá dando. essa é a grande vantagem, né? Então eu não quis colocar o Algarve junto nesse processo, justamente porque talvez ele iria complicar mais a situação do que ajudar. Mas hoje em dia, se voltasse atrás, era uma questão a ser apreciada. Ia ser apreciada, mas assim, como eu falei, no Rio Grande do Sul, os gaúchos eles adoram muito Santa Catarina. E muitos gaúchos querem morar em Santa Catarina. O sonho de gaúcho é morar em Santa Catarina. Eu não sabia dessa particularidade. Só que uma coisa é tu passar veraneio num local. Outra coisa é tu morar lá. São coisas diferentes, entendeu? Porque sempre é mais gostoso quando tu vai veranear. Óbvio que morar também é muito bom, mas tu tem que estar pensando que tu tem que te adequar àquele estilo de vida. Certo. Né? Porque aqui tem uma quantidade gigante de pessoas e turistas no inverno, no verão. E no inverno é um local normal, uma cidade normal, como qualquer outra. Então, não pode confundir a vibe das férias com a vibe do cotidiano. Que entendeu? é alguma coisa que as pessoas até confundem muito. Porque aí só tem vida no verão. Não, tem um outro tipo de vida. A vida normal, é tranquila, não falta nada pra gente. As grandes lojas de departamento, que infelizmente as pessoas não têm essa sensibilidade, todas as grandes lojas não fecham. Nós temos 12 grandes supermercados aqui, da rede Pingo Doce, Continente, Aldi, Lidl. Nenhum deles fecha porque é inverno. Então há uma vida na cidade, né? São 60 mil habitantes, não é muito, mas tem uma vida. E o custo de vida, que a gente já veio conversando e trocando algumas informações, você achou diferente o Algarve? Até porque você também está quem quiser procurar alguma coisa lá na região do Porto, o Kist vai fazer as indicações, siga lá o canal dele, porque tem muita informação na questão imobiliária também do lado de lá. Então você está inteirado com preços. Você acha que o custo é tão diferente assim de algumas partes de Porto? Cara, eu acho que não. É que assim, o preço dos imóveis, tanto de arrendamento quanto para compra de imóveis, ele vai depender muito de algumas circunstâncias básicas, né, Henrique? Que é a localização do imóvel, Sim. Qual é o tipo do imóvel. Se tu pensar em comprar um imóvel, por exemplo, aqui do lado do mar, um imóvel T2, T3, Sim. mais novo, ele vai ter o preço dele, né? Se tu quiser morar na Foz do Douro, né? Na Foz do Douro, num prédio novo, vai ter o preço dele. Então esse problema de moradia então é transversal ao país, isso pelo que eu entendo. Sim. Você entende que é isso também, que lá também há um problema de arrendamento? Aqui tem um problema de arrendamento sério, porque aqui a grande parcela não quer alugar anual. Eu vou te dizer que na minha cidade, na Póvoa de Varzim,
Lá é local de veraneio também do pessoal que vem, principalmente vem da França, pessoal da França e da Espanha, não vai muito inglês para lá. Certo. Mas assim, os apartamentos que ficam na parte mais da beira da orla da praia, a grande maioria fica fechado o ano inteiro. Também é a mesma pegada então para aluguel por temporada. Exatamente, o pessoal prefere 1000 vezes arrendar por 600 euros por semana, certo, do que arrendar por mês por 2.000 reais por o ano inteiro. Entendi. E tem muito, Henrique, lá tem muito português que emigra para outros países, ganha mais dinheiro na França, na Bélgica. Investem no imobiliário lá. Investe no imobiliário lá. Então, eles têm condições de comprar imóveis financiados. Agora está um pouquinho mais complicado para a questão dos juros, mas já está baixando. Sim. Mas teve uma época em que eles conseguiam comprar com uma taxa de juros de 1% ao ano. É danado. É. Mas mesmo assim, para nosso padrão brasileiro, tá na faixa dos 3%, ainda é uma coisa Não, que... é muito barato. É. Que assim, para eles, naquela época, é praticamente de graça, em virtude Só de tinha o spread. Exato, no imóvel que eu comprei, era de 2018. Ela pagou 204 mil euros, certo? Certo. Em 2018 ela comprou o apartamento novo, eu arrendei ele e o preço de mercado dele hoje é 350 mil. 2018, estamos falando aí de no máximo 8 anos, então sim. Tem uma valorização gigante. Então todo o juro que ela pagou 1% ao ano, ela pagou digamos 8% de juros naquele imóvel que ela está pagando, ela teve uma valorização de 60%, 70%. Então não é um custo. Você está me dando um dado aí que eu fico abismado. E eu pretendo no futuro, se Deus quiser, investir na questão imobiliária. E o norte me interessa, mas me interessa pelo valor. Mas eu vou dizer a você, um mesmo amigo, ele veio para cá em 2019. Comprou um T2 por 140 mil. Muito bom, muito bom. 2 vagas na garagem, etc. Bem localizado. Esse imóvel hoje está batendo os 280, 300 mil. Aqui? É. Nossa. Não é na beira da praia, fica uns 600, 800 metros da linha da praia. A valorização aqui é maior. Eu acho que sim, a valorização aqui é maior, até porque o tipo de pessoas que estão querendo comprar aqui é um pouco diferente do que do norte. Lá tem muitas pessoas que vão do mundo inteiro para talvez trabalhar na indústria, pessoas que estão migrando para cá para tentar a vida. E aqui talvez existe uma quantidade, é chute meu, eu não sei, tu deve saber melhor que eu, uma quantidade muito grande de pessoas que saem de França, de Inglaterra, de Alemanha, que tem um poder aquisitivo muito alto e que chegam aqui e o preço para eles não é tão caro para eles. Nós temos 2 públicos principais aqui, é o britânico, né? E também os nórdicos, os europeus de várias regiões que se aposentam. Se ele se aposenta lá ganhando 4 mil, ele vive como rei aqui se ele já compra o imóvel dele. E para ele já é mais vantagem comprar, mesmo que talvez o preço seja um pouco mais alto do que algumas regiões, mas ele está tranquilo que ele tem 4 mil de salário por mês e está tudo certo. Henrique, vamos pensar o seguinte, se eu tivesse na faixa, sei lá, dos 60 e poucos anos, tivesse uma renda, sei lá, de 5 mil euros por mês, e estivesse morando na Dinamarca, onde a gente vê sol lá 3, 4 meses por ano vê sol, o resto do ano é só neve e penumbra. E eu viria para cá, podendo fazer uma prestação de 2 mil euros e comprar um imóvel praticamente novo aqui, uma prestação de 2 mil euros aqui, Sim. Eu não faria isso? Claro, claro. Com certeza, porque aqui nós temos o aeroporto do Faro, que é muito fácil para quem tem condições, né? Esse é outro ponto importante, né? Porque às vezes a gente fica falando de questões de possibilidades e eu sei que o teu público é parecido com o meu, pessoas que já têm um pouco mais de condições financeiras ou que já trabalharam o suficiente para entender que se consegue algum tipo de renda trabalhando, investindo, tendo retorno, porque às vezes pessoas que não têm essa vivência acham que isso é uma coisa impossível, né? A gente estava comentando isso antes. Sim, mas sim. aqui é possível. E tu mesmo falaste para mim ontem, cara, 300 dias de sol. Imagina isso para um dinamarquês, imagina isso para alguém que mora numa cidade do norte da Alemanha. Isso aqui é um paraíso. E Kishi, quem já tem um mindset de empreendedorismo, vê business aqui, vê negócios. E eu tenho clientes aqui, já viraram amigos, que eles têm empresas no Brasil, tocam o negócio daqui. Um irmão está tocando a parte logística e ele está tocando a parte operacional financeira daqui. Sim.
Tá tudo na mão dele. A parte financeira, que é a maior preocupação de todo mundo quando se afasta do negócio, tá na mão dele. E o irmão tá tocando a logística. E a empresa continua, a fábrica continua, não é uma empresa, é uma fábrica. Então, são coisas desse tipo que essa liberdade que veio, a internet, a comunicação, né, te deu essa liberdade, e até onde vamos entrar nesse assunto, porque o Kish veio com o visto D7. Muitos, mas muitos se enganam achando que o visto D7 é para aposentado. Eu vim como aposentado, sim, o visto D7. E o visto D7 não é só para aposentado. Conta a tua história nessa questão do visto, Kish, que isso vai ser uma novidade para o meu público, eu tenho certeza. Cara, eu comecei a ver quais as possibilidades que eu tinha de vir para a Europa, porque cada país tem as suas regras, a maneira com que faz com que você tenha o direito de vir morar aqui, né? E eu comecei a verificar, achei o visto D7. O visto D7, ele diz, nomeadamente, que são para pessoas que são reformados, que têm rendimentos, que são religiosos. Então, poderia usar o visto D7. Eu fui me aprofundar um pouco mais sobre isso, só que, na época em que eu fiz o visto D7, não havia ainda o visto de nômade digital. Certo. Naquela época não existia. E aí, existia um limbo muito grande para tentar entender se o visto D7, o que poderia ser utilizado para fazer o visto D7. Que nem o Rick falou, aposentado, com toda certeza. Sim. Era Ele até era numa forma pejorativa chamado de visto de aposentado. Visto de aposentado. Aí eu fui ver quais outras opções. Quem tem rendimentos de investimentos, de prolabores, de dividendos de empresas, qualquer outro tipo de renda que tu tenha uma constância, que você tenha mensalmente valores suficientes para morar aqui, o governo português disse, não, esse tipo de pessoas eu quero que estejam aqui. Eles são basicamente como aposentados, só que não são aposentados. Eles têm vão gastar o dinheiro dele aqui. Vão gastar o dinheiro dele aqui. Só que tinha mais uma dúvida que eu tinha, que era o seguinte, eu tinha rendimentos de investimentos, de aluguel, de imóvel que eu tinha em Gramado, fazia Airbnb, tinha também imóveis em Porto Alegre com Airbnb, mas não era talvez o suficiente para conseguir juntar a renda suficiente só com isso. Tá. Só que eu tinha o meu trabalho, que daí, lógico, com o meu trabalho, esse valor era bastante superior àquilo que eu precisava demonstrar. Só que não existia nada, ninguém dizia. Ninguém falava se eu podia disso. Vixe, eu acho que você foi um dos primeiros. Se eu podia usar o visto D7 para trabalhar como teletrabalho, nome digital. Com o seu emprego no Brasil. Com emprego no Brasil, né? Eu comecei a perguntar e ninguém sabia me dizer. Eu mandei um e-mail para o consulado meio que me deu uma enrolada, disse, mandou para mim a norma de como é que é, mas não dizia nem sim nem não. Interpreta aí. Nem sim nem não, né? Eu até fiz um vídeo na época assim para falar sobre isso e, cara, eu peguei e meti, eu vou fazer. Mas assim, eu peguei e fiz um meio termo entre os dois, que foi o seguinte, eu peguei... Parte dos teus rendimentos de ativos. De ativos, né? Principalmente de aluguéis, de Airbnb, que eu fiz da declaração toda, imposto de renda e tudo mais. Certo. Estava tudo no imposto de renda, os meus rendimentos. Principalmente, dava mais ou menos uns 40% que era de rendimento de Airbnb, investimento em REITs, fundo de investimento. E daí tinha uma outra parte que era do meu trabalho. Certo. Eu peguei e mandei para eles, eles aceitaram o meu visto. Hoje em dia já há gente usando o visto D7 estando em teletrabalho em Portugal. Sim, nós temos muitas pessoas assim, só que depois teve uma mudança de legislação. Quando eu comecei a fazer isso, outras pessoas começaram a fazer. Tem muitos membros do canal inscritos que, por minha causa, fizeram isso. Certo. O Pedro, que está em Coimbra, por exemplo, o Pedro sempre me diz, eu só estou em Portugal por tua causa, porque eu fui lá e disse, dá para fazer, fiz o vídeo, mostrei que eu fiz e consegui vir para cá. Hoje não pode mais, Kish? Não pode mais Tem que porque... ser através de nômade, mas a pessoa não é nômade. Não, agora a legislação é a seguinte, não é, o teletrabalho agora é considerado como sendo nômade digital. Ah, é? Qual o grande problema da separação? É o valor que tu tem que fazer de comprovação de renda. Tu sabe Certo. que o visto D7 tu tem que ter um salário mínimo para o principal, Sim. 50% para o cônjuge e 30% para e o menor. 30% para cada um dos dependentes. Já na questão do nômade digital, tu tem que fornecer 4 vezes o salário mínimo. 4 vezes o salário mínimo por cada um que vem? Não, no total. Tu tem que comprovar que porque depois tu faz o reagrupamento, Tá. né? Mas tu não precisa comprovar mais porque tu tá com a esposa, não. Mas tu tem que comprovar Que você tem 4. 4. Então seria 800
Tá, então estão com 3.200 3.200 euros por mês de rendimento. de rendimento. E aí você pode trazer os fazer o regrupamento da Sim, esposa depois e tu tal. faz o regrupamento Ele não normalmente. vai acrescentando mais um tanto de salário mínimo conforme é o número dos Não, seus agregados, não. A não. princípio, pelo que eu sei, não precisa. Tá, ainda tá É viável porque para uma parcela. 3.200, tu comprova isso, é tranquilo que tu vai conseguir manter. E tem que depositar os 12 meses, como o D7 tem? Cara, eu não sei como é que tá na prática hoje. Eu tenho até pessoas que já vieram com Então visto de parou nome mesmo o também. D7 para quem tem rendimentos próprios? Porque lá ainda continua dizendo que é visto para quem tem rendimentos próprios. Não, o visto D7 continua para quem tem rendimento, só que tem o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você tem 5 imóveis alugados no Rio de Janeiro, Certo. tá? Cada um deles está te dando, sei lá, 700, 800 euros. Uhum. Tu vai pegar esses 5 imóveis, vai te dar 2.000 e pouco, 3.000 euros, tu vai comprovar 800 para ti, 400 para tua esposa. Ele vai 30%, valer então vai valer, como vai... rendimentos próprios, mas o seu rendimento por ainda estar na ativa não contempla, tem que se tirar o nômade. Agora eu vou te dizer que, cara, depende. Ah, tá. É Depende. aquela falta de padronização. Aquela falta de padronização, porque, cara, quando o pessoal me pergunta o que fazer e como fazer, não dá para gravar a nada. primeira coisa que tu tem que entender é que do outro lado vai ter uma pessoa que vai olhar para um processo e vai pensar o seguinte, essa pessoa vai ganhar o visto ou não vai ganhar o visto? Certo. E, cara, esse é um processo que ele depende da avaliação de alguém. O que eu acho que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que pegar e colocar no processo todas as condições que você tem, para que a pessoa que vai pegar aquele processo diz, olha, faltou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é uma pessoa que, no geral, ele tem condições totais de morar em Portugal. E hoje é muito mais fácil. Eu acho que na nossa época era mais difícil, até porque não tinham tantos processos caindo na mão das pessoas lá, e aquilo era uma novidade até para eles. E aí, com isso, era propício às interpretações de cada um. De cada um. Agora eu acho que já tem um know-how melhor para fazer isso. E uma dica que eu sempre dou pro pessoal, eles pedem que tu faça uma carta de apresentação no início. Cara, coloca lá de maneira muito fácil para a pessoa que pensa que você vai pegar aquele processo. Sim. Aí eu coloquei lá, meus nomes velho que isso, minha intenção é essa. Eu tenho rendimentos do meu trabalho de teletrabalho que dá tantos reais e tantos euros. Eu tenho aluguéis que Facilita dá tanto, a análise, tanto, né? tanto. Cara, eu coloco lá dentro e coloco assim, conforme comprovante da página tal ou do coisa e tal. Quem vai olhar aquilo lá, olha assim, já vai te olhar com outros olhos. Sim. Tá? Pela organização. Pela organização. Até porque tem outro detalhe que as pessoas ficam perguntando muito. Tu precisa já ter um contrato de arrendamento para vir para cá ou não? Depende. Já teve época que sim, teve época que não, e depende de quem pega. Aí eu te digo, se o cara olha um processo, que o cara tem condições precisava. tem condições financeiras, tem isso, tem aquilo, tem tudo aquilo. Só que, cara, ele não tem um comprovante de arrendamento. Mas tá Mas ele mostrando ele tá mostrando tudo, tá tudo aqui na declaração do imposto de renda, tá tudo certinho, eles vão dar. Agora, se o cara chegar lá e mostrar um negócio que ele tá ali no limite de conseguir as rendas suficientes, coisa e tal, e não tem, eles vão dizer, não, eu preciso que tu tenha. Como a gente já tem aí, passamos dos 50 mil seguidores, você está com seus mais de 60, então a gente já sabe de histórias e histórias que eu não gosto nem de contar aqui, porque ele acha que vai conseguir a mesma coisa. Não. Mas tem coisa que até Deus duvida e já aconteceu, sem comprovar muitas dessas coisas que precisava comprovar. Exato. Que eu digo sempre pro pessoal, pense que do outro lado vai ter uma pessoa. Tenta facilitar o entendimento daquela pessoa. Às vezes as pessoas fazem o processo de documentação tão bagunçado, tão sem noção, que, cara, é uma pilha Já de dá uma documentos. vontade de análise, né? Cara, eu vou te dizer que Você se eu também, pego... eu também fui da área de burocracia da aviação civil, e quando eu olhava um processo que estava mal organizado, já dá uma má vontade. Já dá uma vontade, porque é o seguinte, se está mal organizado, se as questões não estão bem descritas, se o imposto de renda é enrolado, eu já chego e digo, tu não tem a comprovação dos 12 meses aqui, já não vai. Tu não tem um contrato de arrendamento, já não vai. Já resolve o problema, entendeu? Começa a procurar um pelo em ovo, que seja. Então, Kish, o Algarve entra na consideração de quem está planejando? Você acha que, é lógico que tem públicos diferentes demais. Hoje mesmo, um delegado conversando comigo, olha, você foi o culpado por eu ter escolhido morar em Viseu, só vou me mudar em 2025. Mas Viseu ficava... Então, é lógico, é estilo de vida, a região, é o que cabe no bolso também, né? Tem que levar em consideração que tem cidades mais baratas, tem cidades que têm o mesmo padrão, como algumas partes lá do Porto, tem o mesmo padrão que Algarve, como Cascais talvez tenham coisas mais caras que Portimão, com certeza. Com certeza. Então, nós temos aí regiões que têm que ser analisadas. Como você enxerga agora o Algarve depois de conhecer o Algarve?
Sem precisar querer puxar a sardinha, seja Não, uma opinião bem sincera. eu acho que o Algarve, ele é um local que ele é maravilhoso para se morar, principalmente para aquelas pessoas que têm assim uma aversão àquele tempo mais chuvoso e mais frio. Eu acho que aquelas pessoas assim que não conseguem lidar com uma semana, 2 de chuva, com 12, 13 graus no máximo, não devem considerar o norte, já tem que considerar mais aqui para o Já sul. tem que começar a olhar mais para o sul. Para quem gosta de dias ensolarados, muito mais dias ensolarados, que tem essa versão, Algarve é um local ideal para você procurar. O Algarve também, eu acho que ele é um local ideal para quem quer estar na Europa, poder usufruir da logística de poder conhecer outros lugares e estar num clima muito mais ameno, muito mais tranquilo, mais sossegado. É óbvio que aqui o verão ele é o auge, o inverno, como o Henrique disse, ele tem a vida própria, mas assim, se você está atrás de algumas coisas mais que tem uma infraestrutura além das questões de convivência básica, talvez você tenha que pensar, bom, onde é que eu encontro isso? É em Lisboa, é no Porto. Eu tive seguidor, desculpa, que ele é paulista, e ele falou, não, eu quero Lisboa porque eu preciso daquele agito de cidade grande. Exato. O cara é acostumado a esse tipo de vida. E não tem quem tire isso. Daqui a ver a esposa dele veja. Não tem jeito. Ele precisa respirar algo mais cosmopolita. Exato. E tem outra. Aqui provavelmente no verão deve ter muitas atrações aqui no verão. Sim. Mas no inverno não deve ter tantas atrações Não, assim. claro Agora, que não. por exemplo, se você Principalmente quiser... outdoor. Exato. Se tu quiser, por exemplo, tá local onde tu sempre vai ter opções de teatro, de coisas, de espetáculos. Porto Lisboa. Porto Lisboa, né? Por exemplo, no Porto, o ano inteiro, você vai ter shows internacionais lá. Porto né? Lisboa não tem nem dúvida. Lógico, no verão sempre tem mais também, porque na Europa todo o verão ele é mais agitado. E eu vou falar mais um pouco, Kish. Eu, como tive em Viseu, as pessoas acham que não, mas em Viseu eu tinha muito mais coisas durante o ano todo. Mas sabe por quê? É uma cidade universitária. Exato. Instituto Politécnico de Viseu, Piaget, as católicas. Então isso faz com que o verão já tem bastante coisa e fora do verão, por ter essa cidade universitária, tem um movimento enorme na cidade. Eu acho que a pessoa tem que fazer um checklist do que ela precisa para viver. Por exemplo, a minha filha, por exemplo, ela gosta muito da questão de dança e tudo mais. Certo. Ela precisava estar perto de escolas de dança que tivesse um nível mais alto. Provavelmente tem bastante aqui. Mas o nível que nós estávamos procurando é nível de competições internacionais. Entendi, Ela já foi 2 vezes para o Campeonato Mundial de Dança e ela pretende continuar nessa área. Então, eu talvez iria restringir as possibilidades dela aqui. Não quer dizer que aqui não tenha outras possibilidades, muitas outras possibilidades. Ou seja, são tantas nuances nessa pesquisa que não dá para a pessoa simplesmente botar as malas dentro de um porão de uma aeronave, atravessar e pronto, me mudei. Não. Depois, isso dá uma chance a voltar. A voltar. Henrique, eu vi uma pessoa que se tornou membro do canal, que ela veio para Portugal, ela pegou um relocation, a relocation botou ela em Fátima, perto de Nazaré. Um lugar muito pequeno, com nada ao redor. Lisboa está longe, Porto está longe, a maior cidade próxima era Leiria. Sim. Só que uma pessoa acostumada, os filhos acostumados a ter muitas possibilidades. A chance disso dar errado é muito grande. É muito grande. É muito grande. E ele tem que estar com um relocation que saiba quais são as necessidades dessa pessoa, né? Nós temos essa responsabilidade de chegar e fazer a qualificação desse cliente. O que você precisa realmente? Qual é a sua composição familiar? Então não dá para você ir para tal canto. Que alguns chegam, eu quero ir morar em Monchique. Eu digo, olha, mas você tem filho de 2, de 5, de 7, eu acho. Explica algumas coisas. É muito diferente, né? Eu tenho membros do canal que estão lá em Castelo Branco, que é um local mais alto. Uhum. Lá é barato de comprar, barato de arrendar. Tenho amigos mas lá. no inverno é um frio de lascar. É uma das regiões mais frias. É uma região que, cara, tem que ter lareira acesa todos os dias. Não tem dia que tu não tenha a fazer isso. Tem gente que se adequou muito bem a isso. Mas tem gente que não aguentou meio inverno lá e teve que ir embora de lá. Então tem que... Eu já vi que são várias nuances. Eu, graças a Deus, dei sorte na minha pesquisa, mas eu teria que ter sido muito mais responsável. Olha que eu pesquisei 3 anos, porque é uma decisão muito importante que você está fazendo. Agora, eu também digo, Kish, é o seguinte, você não deu certo em Castelo Branco, em Viseu, onde quer que seja, se muda. Mas por quê? Eu vou voltar. Não, busca outro lugar aqui dentro.
Não é tão difícil assim fazer essa mudança. Né? Não, eu fiz a mudança, eu saí de Viseu a 500 km de distância e vim embora para cá. E estou extremamente feliz, adoro Viseu, acho a cidade interessantíssima, todo mundo já sabe no canal, a Thay até hoje estaria lá, mas é fácil essa mudança. Eu falo para, poxa, antes de você pensar em voltar, não é melhor você buscar Avaliar outras possibilidades? Exato, trabalhar outras possibilidades. Eu agradeço imensamente, eu não pensava em ter essa oportunidade de conhecê-lo, porque eu tenho que ir lá no Porto, eu tenho que ir no Porto. Eu falo que eu não vou tão cedo, mas eu vou porque eu adoro aquilo lá em várias situações. Não, em algum momento tu vai pegar, vai lá, vamos passear por lá, passa alguns dias lá comigo, porque sempre é bom ver as coisas de outra maneira, né? Tem que ser até para poder passar para os nossos clientes. E outra, as pessoas que estão pensando em mudar para Portugal, é uma mudança que você tem que entender qual o teu nível de resiliência. Isso. Quanto você está... E esse é um dos maiores preparos. Exato, porque às vezes eu vejo as pessoas reclamando da comida de Portugal. Eu digo, gente, tem feijão, tem arroz, tem tudo que tu precisa. Agora, se tu precisa muito de uma coisa específica, cara, faz na tua casa, tem que comprar tudo, tu pode fazer em casa. Só que assim, às vezes são aquelas fugas, aquelas bengalas. As bengalas. Assim, as bengalas. As bengalas. A pessoa, nós temos um lema de que toda vez que você pensar em alguma coisa negativa dessa ou alguma coisa que te puxe para trás, pensa no motivo que fez você vir. Exato. Que reforça aquele, poxa, eu vim por causa disso. Então aí você esquece rapidamente dessas pequenas coisas que são aí muito pequenas mesmo. Tem uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, que quando você vem para um país novo, o que você precisa é conhecer pessoas, trocar ideias e conseguir fazer com que você não fique só dependendo dos seus familiares no Brasil, que você esteja aberto a conhecer novas pessoas. Tem que socializar. Tem que socializar. Uma questão que é muito bacana, por exemplo, eu conheci muitas pessoas já nesse convívio do canal, com os membros. Algumas pessoas foi uma relação mais efêmera, outras são relações mais duráveis, mas assim, conhecer pessoas que têm mais ou menos os teus interesses, as pessoas que têm mais ou menos os seus propósitos. Então, por exemplo, eu e o Henrique hoje estamos aqui conversando, porque a primeira vez que a gente conversou foi numa live, uma live muito bacana, que nós temos que repetir mais vezes. Vamos repetir. Temos que repetir. Mas assim, a gente tem uma afinidade voltada para princípios de transparência, de honestidade, de sinceridade, né? Então, isso faz com que as pessoas consigam criar laços que são assim importantes, né? E não é difícil, Cristian, sabe por quê? Eu falo para as pessoas, se você tem uma religião, procure a sua igreja. Se você gosta de praticar um esporte, aqui embaixo todo mundo joga beach tênis terça, quinta e sábado. Se você gosta de ciclismo, tem gente do ciclismo. Aqui em Portimão tem muitas atividades esportivas, mesmo agora, depois do verão, começa agora dia 16, yoga, zumba e tal. Tem a Universidade Sênior, que as pessoas vão lá, ou fazem contabilidade, legal, ou né? fazem línguas, movida pelo Rotary. Então, tem várias formas de você socializar, você não vai ficar sozinho. Não vai. Eu cheguei lá na região da Póvoa de Varzim, a primeira coisa que eu consegui foi um grupo jogar vôlei. Aí. Eu joguei vôlei a minha vida inteira. Mas aposentou agora? 2 anos jogando vôlei, agora esse ano eu dei uma aposentada porque eu falei pro Henrique, eu tô com muito talento. Passei dos 52, é lento pra cá. Tem que jogar com a galera sênior, não dá pra jogar mais com os meninos. Aí que tá, eu sou um cara meio competitivo. Puxa vida. Kish, a gente vamos fazer ainda muito mais vídeos. Eu quero que vocês digam realmente se querem esse bate-papo, porque eu ficaria horas e horas com eles aqui. Tem muita informação e muita afinidade, como ele falou. Então são experiências que a gente gosta de trocar e percepções, eu do lado de cá e do lado de lá, e as coisas vão se encontrando. Então, cara, Kish na Europa, tá? É o canal, procure lá. Eu vou deixar toda a descrição aí no vídeo, também colocar aqui. Tem Instagram também. O Instagram tem Kiss na Europa. Eu não sou daqueles que fica colocando muita coisa, mas o Kevin, meu filho, está controlando agora, eu mando as coisas para ele. Mas já é mais fácil de te encontrar lá no Instagram e já puxar uma conversa, já obter alguma coisa. Então, muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Obrigado. Satisfação.